passar a palavra para nosso colega juiz do trabalho, no Paraná, consultor contratado no Alto Comissariado em Direitos Humanos na ONU, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, atualmente é juiz, supervisor da Secretaria de Pesquisa Judiciária e Ciência de Dados do TST, Leonardo Vieira Vandelli. Colega. Olá, uma boa tarde. Sim. Que bom, gente. Manifesto a vocês minha enorme frustração de não poder estar aí na Terra Primeira, na Bahia. Eu acordei super cedo, fui para o aeroporto, cheguei lá, o voo foi cancelado, né? Então estamos aqui. Lamento não poder abraçar meus queridos amigos, tenho muitos amigos aí na Bahia. Meu agradecimento, de toda maneira, fico muito honrado pela gentileza do convite ao desembargador Jefferson Muricy, presidente do tribunal, a querida desembargadora Ana Paula Diniz, que é a diretora da EJUDE, a Adriana Manta, que me transmitiu o convite. Meu abraço afetuoso aos grandes amigos Murilo Oliveira, estou vendo aqui o Luciano Martinez, o doutor Guilherme Ludwig. Meu abraço ao Rodolfo Pamplona, grande ministro Cláudio Brandão. A Bahia é o berço de grandes pensadores do direito do trabalho brasileiro. Eu queria cumprimentar meus companheiros de mesa, o meu amigo dileto, meu querido companheiro com quem tenho aprendido tanto ao longo desses anos, doutor José Roberto Eloane. Gostei muito de ouvir e fico na expectativa de conhecer pessoalmente o doutor Frederico Montedônio. E meus cumprimentos à nossa presidente de mesa, doutora Ângela Magnavita. Eu vou tentar aqui falar um pouco sobre a gestão automatizada e numérica do trabalho digital na magistratura e a relação disso com a saúde mental. E vou começar tentando contextualizar muito rapidamente o meu tema, fazendo uma referência, sem poder aprofundar, mas alguns elementos da nossa sociedade que vão dimensionar do que nós estamos falando. Vão ser condicionantes desse fenômeno da governança por números, dos dispositivos de gestão automatizada do trabalho e dos riscos organizacionais, dos riscos à saúde que se colocam a partir daí. Muitos autores mais conhecidos, Gilles Deleuze e o próprio Byung-Chul Han, caracterizam a nossa sociedade como uma sociedade do controle. Então, esse elemento do controle. O neoliberalismo estaria produzindo uma gigantesca crise de legitimidade no capitalismo, porque nós chegamos a extremos da concentração de renda e de poder que o mundo jamais havia visto. E isso produz uma crise de legitimidade que reforça cada vez mais a necessidade de controle social. Tem alguns números sobre isso. Por exemplo, lá em 2010, nós já tínhamos os 150 maiores grupos financeiros no mundo controlando mais de 50% do mercado. De 2010 para cá, essa concentração só aumentou. Imagino hoje que vamos pensar que dentro desta sala onde vocês estão, caberia um representante de cada um dos grupos financeiros que controlam mais de 50% do mercado mundial. Quer dizer, durante a pandemia, se produziu 1 bilionário a cada 30 horas. E nas mesmas 30 horas, ou seja, a cada 30 horas, 1 milhão de pessoas ao longo da pandemia entrou na faixa de extrema pobreza, segundo os dados da Oxfam. Hoje, dos 65% mais pobres da população mundial, ou seja, mais de 5 milhões de pessoas, essa faixa da população só fez empobrecer nos últimos 4 anos, enquanto as 10 maiores empresas do mundo têm uma receita superior a 180 países. As 10 maiores empresas do mundo têm um faturamento superior à totalidade dos países da América Latina e da África juntos. Então, por que eu estou falando isso? Esse domínio da sociedade mundial
por esses gigantes privados coloca em xeque, mesmo torna quase sem sentido os nossos parâmetros normativos da democracia liberal. Domínio que eles têm sobre as cadeias produtivas, sobre os governos, sobre as campanhas eleitorais, sobre as instituições, sobre a produção da cultura, a produção de notícias, sobre os hábitos de consumo, sobre a própria produção da ciência, né, sobre a vida em sociedade como um todo, é algo que nos coloca, muitas vezes, dentro de uma jaula de aço. E isso exige uma hipertrofia do controle social, porque o capital já não se legitima mais pelos mecanismos de distribuição que nós vimos ao longo, por exemplo, dos 30 anos gloriosos depois da Segunda Guerra Mundial, em que houve um processo de relativa incorporação das massas trabalhadoras à produção, à participação social, à cidadania mediada pelo consumo. Hoje esse modelo de legitimação não se torna mais possível. E a grande questão é que o controle social passa a ser uma questão fundamental. Em muitos momentos, o controle é mais importante do que a própria rentabilidade imediata. E por que eu estou falando isso dentro desse nosso tema? Porque o modelo de gestão que nós estamos implantando aí há algumas décadas não foi gerado por nós. Não é um modelo que nós inventamos, produzimos a partir das nossas necessidades. É um modelo que vem de fora do judiciário e que nós estamos absorvendo esse modelo nem sempre com o filtro adequado para aquilo que realmente nos interessa. Então, é nesse cenário que a gente tem que falar da escalada tecnológica dentro do Poder Judiciário. A explosão dos dispositivos de ferramentas digitais de gestão do trabalho, a inteligência artificial que vem sendo impulsionada pela possibilidade de grandes bancos de dados, né? As estratégias de gamificação do trabalho, tudo isso chega ao mundo do trabalho, tanto o trabalho que nós julgamos, o trabalho que nos toca apreciar, quanto ao nosso próprio trabalho. E quando aqui nós falamos de mundo do trabalho, nós estamos falando do trabalho humano. Essa proliferação de uso de sistemas de gestão automatizados é algo que não tende a cessar, pelo contrário, só tende a se ampliar. Mas eu não queria dizer isso aqui como uma espécie de rejeição ou como uma espécie de posição de resistência às transformações. Não é isso. As transformações tecnológicas elas podem trazer muitas oportunidades de liberação das atividades repetitivas, de aumento das nossas capacidades de ação, de atuação, inclusive dentro dos processos, tornando esses processos mais efetivos, né, em relação às realidades sociais que nós julgamos. Eles podem viabilizar, por exemplo, que vocês me escutem aqui à distância, da mesma forma como se tornou uma realidade cotidiana para nós, que as pessoas que estão longe dos fóruns possam participar de audiências, mas também essa tecnologia que nos traz muitas oportunidades, ela traz junto, pode trazer junto mecanismos de dominação e mecanismos de degradação das condições de vida no trabalho. É importante falar num evento como esse, e eu cumprimento a escola por ter escolhido essa temática, né, todo ele envolvido a respeito disso, que nós sabemos que tecnologia nada mais é do que trabalho acumulado. Né? Foi aqueles desenvolvimentos que nós fizemos no passado, da habilidade, da inteligência humana, os acúmulos de saberes individuais e coletivos, né, pelos quais nós aprendemos técnicas, né, de manipulação do mundo objetivo, né, de manipulação das relações humanas intersubjetivas e técnicas de domínio de nós mesmos também, né, porque trabalhar sempre também trabalhar sobre si mesmo para poder produzir. Essas aquisições da cultura humana vão se desenvolvendo e se acumulando continuamente no processo histórico, sempre de forma coletiva, sempre em cooperação. Então, aquilo que nós estudamos no mundo do trabalho e aquilo que nós pensamos sobre a subjetividade no trabalho vai nos mostrando que a tecnologia que se constrói ao longo da história não é neutra. Ela pode, sim, propiciar a emancipação,
ampliar as nossas capacidades, liberar o humano das coisas repetitivas, desprovidas de conteúdo, né? Mas ele é um fator decisivo da dominação social. A tecnologia atua na construção de subjetividades. Meu filho, que tem 10 anos, Vinícius, né, hoje conversa com os amigos com carinhas, com imagens, com palavras curtas, com formas de interação. Ele fica jogando com os amigos online e eles ficam falando uma linguagem própria que vem desses mecanismos de comunicação. A gente vê o quanto o WhatsApp mudou a nossa forma de interação, assim como as redes sociais, etc. A gente tem muito claro, né? Como o Uber muda a nossa forma de lidar com a cidade, de lidar com o transporte, né? Como os nossos instrumentos de trabalho na justiça, lidar com o PJE, com o SEI, com o SIGEL, com a gestão, né? Isto cria novas formas de sociabilidade, novas formas de trabalhar, novas relações de poder. E a tecnologia também produz alienação do trabalho, retira do trabalhador a consciência sobre o processo do trabalho como um todo. Limita o trabalho, por exemplo, a sua dimensão digital e isola da factualidade, da realidade, da dimensão da convivência, né? Então, é inevitável aqui lembrar do Marx, que cunhou a expressão de que o trabalho morto, a máquina, domina o trabalho vivo, né? A linha de produção domina, que eram os artefatos tecnológicos do século XIX, né? Que implicam em trabalho passado, portanto, o trabalho morto, né? O trabalho morto domina o trabalho vivo, que é a corporalidade humana criadora. Né? O objeto técnico, a máquina, agora o algoritmo, é que passa a ser o sujeito e a dominar aquele que supostamente devia ser o controlador da ferramenta, que é o trabalhador. Então, hoje, o domínio do trabalho morto pelo trabalho vivo passou da máquina, né, para a nuvem, que é o livro da Ana Carolina Paes Leme, sobre trabalho em plataformas, que diz da máquina à nuvem, né, mas são novas formas de contratação e domínio do trabalho, em que os automatismos inseridos nas plataformas de mediação digital, assim como nos dispositivos diversos de mediação digital de serviços, de trabalhos, dominam o trabalho humano. Eu vou pedir licença para vocês só para mencionar muito rapidamente um autor que eu acho extraordinário para esse debate que vocês estão tendo nesse congresso, que é o Gilbert Simondon, que foi um dos maiores pensadores da tecnologia, aquele que talvez o grande fundador da antropologia tecnológica, que escreveu em 1958 um livro chamado O Modo de Existência dos Objetos Técnicos, em que ele dizia que nós humanos, nós humanizamos a máquina e ensinamos a máquina a ser o sujeito técnico, ocupando o lugar que antes era o lugar ocupado pelo artesão. E agora, nós julgamos a máquina como se fosse uma usurpadora, por exercer abusivamente esse papel de um sujeito do processo que, na verdade, fomos nós antes que atribuímos a ela. O poder da máquina, agora o poder da nuvem sobre nós, foi um poder que nós atribuímos. Eu lembro do Goethe, do Fausto, perguntando a Mefisto: quem deu a ti, ó carrasco, esse poder sobre mim? E aí Mefisto responde: ora, foste tu que me deste este poder. Então nós atribuímos hoje às máquinas um poder que nos domina. Nós nos vemos dominados por ela, pelos dispositivos digitais de controle, a quem nós atribuímos a condição de sujeito. Vejam, PJE, o aplicativo da Uber, o aplicativo da Amazon, os dispositivos digitais, as ferramentas digitais, hoje elas são concebidas, desde o design delas, para controlar e instrumentalizar o usuário, o trabalho humano. É algo completamente radical, mesmo invertido, se a gente pensar a relação de um artesão com as ferramentas. Hoje nós temos no Poder Judiciário uma onipresença de sistemas e ferramentas digitais. O professor Dierlin Nunes, por exemplo, tem estudado
o processo judicial digital, e ele ressalta, penso que com toda razão, a questão do design das ferramentas digitais de trabalho no judiciário, que é pensado a partir da ótica da psicologia comportamental, da neurociência, e usa estratégias de gamificação, estratégias de nudges, quer dizer, os empurrõezinhos, né, as sugestões, para obter do usuário uma determinada conduta, uma determinada experiência. Hoje eu vou falar dos meus filhos. Meu outro filho, o Jordano, ele trabalha com desenvolvimento de games, né? E hoje ele está há algum tempo trabalhando para uma empresa do outro lado do mundo que está desenvolvendo um aplicativo comercial de outra área que não tem nada a ver com games, mas toda a equipe é uma equipe de games para que esse aplicativo utilize a linguagem dos games para instrumentalizar a conduta dos usuários. E o usuário normalmente não conhece a tecnologia, não conhece essas estratégias e são colocados nessa condição de instrumentos da ferramenta e não de sujeitos que usam a ferramenta. Então, voltando ao Simondon, para ele a grande saída dessa enrascada que ele já tinha descrito lá na década de 50 do século passado, vai no sentido contrário da saída que os ludistas propuseram, que era aquela saída de vamos recusar as máquinas, vamos destruir as máquinas. Para ele é o contrário. A única saída é resgatar a cultura da técnica, ou seja, cultivar e desenvolver o conhecimento pelos trabalhadores sobre os objetos técnicos, sobre a tecnologia, sobre a sua integração no todo do processo de trabalho. Ou seja, romper com a alienação para que a tecnologia faça sentido para quem trabalha. Fazer sentido para quem trabalha é algo que está na contramão do que a modernidade vem fazendo até agora. Então, a ideia é nos assenhorarmos da tecnologia para que nós voltemos a ser os sujeitos dos nossos processos de trabalho e não sejamos mais substituídos na condição de sujeitos pelos objetos tecnológicos. Inclusive, aí entramos mais no nosso tema, para pensar os limites e as consequências no curto e no longo prazo das escolhas que nós fazemos em termos de adoção de determinadas técnicas de organização do trabalho. Sejam elas ferramentas tecnológicas, seja também de gestão do trabalho. E isso não só no trabalho que nós julgamos, mas também no nosso próprio trabalho. A gente não sabe, por exemplo, quais são as consequências no longo prazo desse modelo de gestão por números, desse modelo de quase absolutização do uso dos dispositivos de controle digital, de automação no Poder Judiciário, e isso que ainda as decisões automatizadas ainda estão só começando, né, as decisões com uso de IA. Mas quais as consequências disso a médio e longo prazo para a magistratura? A gente precisa entender isso, a gente precisa saber disto, a gente precisa pesquisar isto à medida que nós vamos implementando esses mecanismos. É uma questão de princípio de precaução, diriam os ambientalistas. E nós não estamos fazendo isso. Nós estamos introduzindo cada vez mais acriticamente, sem saber as consequências disto que nós estamos fazendo. A gente pode e deve regular essa relação. Nem tudo que pode ser feito no sentido de que deve ser tecnicamente é possível ser feito, nem tudo que pode ser feito deve ser feito no sentido ético e político. A sociedade ela não é impotente diante da tecnologia, ela faz opções que afetam para melhor ou pior o impacto que a tecnologia tem nas nossas sociedades. Então a grande questão não está na tecnologia em si, mas no fato de que nós vimos introduzindo a tecnologia cada vez mais, não baseados nas necessidades humanas, não baseados em ideias de como construir um mundo melhor, mas a gente vem introduzindo acriticamente
a tecnologia exclusivamente baseado nas necessidades de eficiência, controle e rentabilidade, sem nenhuma reflexão pública, nenhuma deliberação democrática sobre os limites éticos, psicológicos, econômicos, políticos da incorporação da tecnologia ao cotidiano, né? Será que tornar o nosso trabalho cada vez mais automatizado é sempre bom? O que, por exemplo, vai acontecer? Veja, eu vejo muitos cabelos brancos aí, como os meus, né? Gente que entrou na magistratura, se desenvolveu no processo, nos autos físicos, né? Contando o cartão de ponto, identificando como é que se faz para furtar horas extras ao manipular os cartões de ponto. Eu penso, como ficaríamos nós, como ficam os colegas que já entram num processo digital em que tudo está determinado por fluxos pré-estabelecidos e que, quiçá, num futuro muito próximo, vão ter toda a sua experiência de trabalho desenvolvida a partir da prática de clicar em opções pré-estabelecidas por ferramentas digitais. Veja, elas não vão decidir, é o juiz que vai decidir. Mas vem tudo pronto. Ali o juiz clica, faz opções e clica. O que será que vai acontecer com a nossa capacidade de pensar a longo prazo? Né? Então, assim, vai ficando cada vez mais claro que essas transformações no curso na nossa sociedade, e eu não vou falar aqui da questão do desemprego tecnológico, que eu acho que é uma questão que ninguém até hoje resolveu, né? Mas não há dúvida que há uma profunda transformação na estrutura das ocupações e a enorme transformação nas formas de organização do trabalho, e é para elas que eu quero olhar agora, né? Eu gostaria de chamar a atenção para 3 aspectos estruturais dessas transformações em curso na gestão do trabalho, mais relacionados com essa nossa temática aqui, e são 3 elementos que estão reciprocamente associados. Os 3 elementos seriam, primeiro, a tendência de desenvolvimento de novas formas contratuais com alto potencial de precarização, né? Eu estou falando do fenômeno de plataformização, de precarização contratual. Isso inclui formas de trabalho pessoal disfarçado pelo empreendimento, pela proliferação de MEIs, de PJs, trabalho por facção, terceirização generalizada, trabalho em domicílio, mas com alto grau de controle à distância que essas ferramentas propiciam, né? Modelo do trabalho por demanda, modelo do trabalho intermitente. Segundo aspecto, essa multiplicação, essa onipresença dos dispositivos eletrônicos de contratação, de distribuição, de controle, mensuração, de tomada de decisão automatizada sobre o trabalho, né? Especialmente o desenvolvimento da inteligência artificial e dos grandes big data, né? Qual é o papel que vem sendo desempenhado no desenho das tarefas e da organização do trabalho que isso produz? E quais os impactos que isso produz sobre a vivência do trabalho, sobre a subjetividade, sobre as relações éticas? E, por último, falar um pouquinho da gestão por números. Sei que me faltam 10 minutos, vou tentar resumir esses 3 pontos em 10 minutos. Primeiro, a plataformização. Ela não é só a disseminação dessas formas típicas do trabalho mediado por plataformas de obtenção do trabalho sob demanda, que a gente conhece tão bem, Uber, iFood e outras. A plataformização vem afetando a totalidade do mercado de trabalho e a totalidade das formas de trabalho no mundo, especialmente em 2 sentidos. Primeiro, tem um aspecto salarial. Hoje, no Brasil, quase metade, temos 45% dos trabalhadores brasileiros que têm um emprego formal, não conseguem viver com seu salário. E têm trabalhos complementares, têm bicos precarizados para complementar a renda depois da jornada normal. 45% dos trabalhadores. Em grande parte deles faz esses bicos de forma plataformizada. Ou seja, a plataformização ela permite mobilizar, rapar o fundo do tacho da força de trabalho. Ela permite mobilizar os restos da capacidade de trabalho das pessoas e, com isso, ela afeta toda a população trabalhadora, reduzindo o salário formal. Já que as pessoas acabam aceitando salários menores,
e complementando a renda com esses bicos, em vez de reivindicar salários maiores, né? E ao mesmo tempo que se impõem jornadas cada vez maiores em condições precárias. Então, esse fenômeno de achatamento salarial e aumento das jornadas é algo que vem sendo fortemente favorecido pela plataformização. Mas, além desse aspecto salarial da plataformização, que é algo que foi muito intensificado com a reforma trabalhista, tem um outro aspecto importante que é o que o Nick Srnicek, que é um dos grandes pensadores da plataformização, chama de plataformização geral. As empresas em geral, as organizações do setor público, do setor privado, estão incorporando cada vez mais dispositivos de plataformização digital da gestão e dos fatores de produção, do trabalho normal, não só nessas empresas de plataformas tradicionais, Uber, marketplaces, etc., né? Mas o trabalho, em geral, passa a ser mediado e controlado eletronicamente em todas as formas de trabalho. E isso impõe a necessidade das pessoas utilizarem modos operatórios padronizados. O que isso quer dizer? Eu só consigo fazer aquilo que o sistema permite. Eu só consigo fazer do jeito que o sistema permite. Cada vez mais isso introduz mecanismos de remuneração sob demanda, inclusive nas relações de trabalho estável, não só no trabalho intermitente, não só no trabalho uberizado, mas dentro das relações de trabalho estável, as empresas passam a utilizar mecanismos de remuneração sob demanda. Gratificações, por exemplo, por quem faz mais de um acervo, né? São mecanismos de uberização dentro de organizações normais, né? Criam-se com isso espaços de competição entre os trabalhadores, que são modos de competição que são organizados por esses dispositivos, né? Estratégias de gamificação do trabalho, de modo que todos os trabalhadores vão sendo gradativamente plataformizados como um modelo ordinário de gestão do trabalho. Então, essas estratégias de poder vão se disseminando em todas as formas de trabalho. Além da plataformização, né, e esse modelo do trabalho intermitente, eu queria falar um segundo elemento que diz respeito a essa generalização dos dispositivos digitais de controle e o avanço da inteligência artificial no mundo do trabalho. A gente precisa entender que esses dispositivos são, antes de mais nada, dispositivos de controle e disciplina. São dispositivos de poder, que se destinam a dominar as possibilidades de comportamento do outro, e que serve de modelo para as relações de trabalho. Essa dominação, a gente está vendo isso, ela é muito mais intensa e muito mais sutil, né? O trabalhador vulnerabilizado, ele não vê mais o chicote do feitor, não vê a planilha do apontador, mas ele se exaure cada vez mais para alcançar a meta, para alcançar o comportamento desempenhado, para alcançar o selo, né? Mas agora ele faz isso não porque está sendo obrigado, ele faz isso como sua livre intenção. O poder é exatamente isso. O poder não é fazer com que o outro faça obrigado aquilo que eu gostaria. Poder é fazer com que o outro faça aquilo que eu gostaria, tendo por certo que ele está fazendo segundo a sua própria vontade, né? Segundo a sua própria livre intenção. E ele não percebe quanto as suas possibilidades de comportamento estão sendo pré-estruturadas pelos dispositivos de poder, pelas estratégias de gamificação, pelos nudges, pelos empurrõezinhos, né? Esse é que é o modelo da subordinação hoje. É por isso que no dia a dia das nossas audiências, a gente tem tanta dificuldade de enxergar a subordinação. Porque a subordinação se torna cada vez mais um processo complexo de poder, que não se expressa mais naquelas formas tradicionais do modelo taylorista. Então, se usa cada vez mais da neurociência, da psicologia comportamental, etc. Tudo isso que vai sendo condensado nas ferramentas digitais, que hoje podem controlar muito, mas muito mais do que qualquer chefe do século passado podia fazer, né? E isso traz uma série de riscos organizacionais, riscos à saúde. Por quê? Porque hoje esses modelos, de um lado, eles
limitam muito a nossa capacidade de desenvolvimento corporal, desenvolvimento das nossas habilidades, desenvolvimento das nossas capacidades, que é uma das principais funções do trabalho. Né? Nós nos empenhamos no trabalho, entre outras coisas, porque nós nos sentimos bem quando a gente percebe que se tornou melhor naquilo que fazia, quando a gente percebe que ampliou as nossas capacidades, as nossas sensibilidades. E um dos efeitos de todo esse modelo é que ele está reestandartizando, do mesmo jeito que o Chaplin descrevia lá nos tempos modernos, né? Hoje a gente vai voltando ao modelo estandartizado agora para poder fazer aquilo que o sistema aceita, porque o sistema só aceita fazer de um jeito, né? E isto vai cada vez mais sendo contabilizado por mecanismos numéricos. E isso produz um enorme prejuízo para o desenvolvimento da inteligência corporal, para a nossa autorrealização pelo trabalho. Um outro aspecto fundamental é que esse trabalho pelas ferramentas digitais afeta muito a nossa comunicação. A gente trabalhar não é só produzir, trabalhar é viver juntos. E para trabalhar a gente precisa estar juntos, a gente precisa se comunicar, né? O exemplo é bíblico. A Torre de Babel cai porque as pessoas não conseguem se comunicar, e ao não conseguirem se comunicar, elas não conseguem cooperar. Sem cooperação, a estrutura inteira desaba. E isso traz uma reflexão muito importante sobre a questão da presencialidade no nosso trabalho. É mais confortável, sim, trabalhar de casa. Mas o que a gente está perdendo em relação à perda da presencialidade, da convivência no trabalho? Né? Um outro aspecto importante, vou só mencionar, é que cada vez mais, então, esses mecanismos automatizados estão tomando decisões sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que é legítimo e que não é legítimo fazer. Transfere-se para a máquina a decisão ético-política. E com isso se faz o quê? Se destrói a autoridade. Mas hoje, há um enorme déficit de pesquisa sobre isso, sobre esses elementos. Há rios de tintas escritos hoje sobre o que uma ferramenta de IA é capaz de fazer ou o que ela não é capaz de fazer para o julgamento de um processo. Quais são os riscos de vieses que ela pode introduzir, que tipo de tarefa ela de fato é capaz de fazer. Isso são coisas importantes da gente discutir. Mas a gente não tem nenhuma pesquisa, a gente não tem nenhum esclarecimento sobre quais são os efeitos cognitivos, quais são os efeitos formativos da substituição de tarefas mais complexas pela contínua tarefa de seleção de opções pré-determinadas por sistemas automatizados. Como é que isso vai se refletir nas nossas capacidades de julgar, de pensar criticamente daqui a 10, 20, 30 anos? A gente não sabe. A gente está introduzindo e não sabe, né? O meu grande apelo aqui é que a gente passe a pesquisar o tema. Por último, encerrando, falar da governança por números. A lógica do desenvolvimento tecnológico não é a lógica da emancipação, né, que era a utopia de Aristóteles. O Aristóteles dizia que quando as rocas fiassem sozinhas, o homem poderia se dedicar a tarefas mais elevadas. Há séculos que as rocas fiam sozinhas e isso não aconteceu. Né? Porque a lógica de mercado, o cientificismo, o economicismo da eficiência que vem presidindo a implantação da tecnologia. Isso tem levado, segundo Alain Supiot, a um modelo societário que ele chama de governança por números. Gouvernance par le nombre, que diz respeito ao numérique. Em francês, numérique quer dizer ao mesmo tempo numérico e digital. Né? Então, essa governança digital e numérica, que é uma forma de governança cooperativa do mundo pelos números, introduz o imaginário cibernético em todas as instâncias da sociedade. Isso substitui o governo das leis jurídicas pelo governo dos números. E isso ocorre tanto
no nível das nações, no nível das empresas, no nível dos setores de trabalho. E é interessante que ele usa como exemplos exatamente o trabalho dos professores e o trabalho dos juristas, mostrando como não faz sentido nenhum submeter o trabalho tanto de professores, de cientistas, quanto o trabalho de juristas a formas de avaliação exclusivamente numéricas. São duas profissões que cultivam um ethos profissional normativo muito intenso. É o nosso caso, né? Nós, quando entramos na magistratura, a gente passa a habitar um ethos profissional que nos dá sentido, que nos dá suporte, que nos permite lidar com a dúvida. E esse ethos é um ethos normativo profundamente carregado de valores. Toda essa deontologia que implica desprendimento, imparcialidade, compromisso com o serviço ao bem público, né, que nos permite justificar para nós mesmos o nosso salário, os benefícios que nós temos e justificar o valor do nosso trabalho, tudo isso se opõe a esse modelo da governança por números. Esse ethos normativo é desconstruído quando a gente passa a pensar que o que interessa é só a quantidade de sentenças. É claro que a quantidade de sentenças interessa. Mas quais são os nossos mecanismos hoje de avaliação da qualidade do nosso trabalho? Eu hoje atuo na Secretaria de Pesquisa Judiciária e Ciência de Dados do TST. Lá nós somos responsáveis pela produção de estatísticas do TST e da coordenação de toda a rede de estatística dos tribunais. Inclusive, de dia 19 a 21, nós teremos o nosso congresso de pesquisa judiciária e ciência de dados. Nós temos um oceano de dados, mas nós não temos um único indicador sobre aquilo que está na frente de todos os nossos prédios, que é a justiça. A justiça não pode ser reduzida a números. Nossos mecanismos de avaliação do trabalho, que foram desenvolvidos nas últimas décadas, e eu não estou dizendo que eles não são úteis, eles são importantes, mas esses nossos mecanismos de avaliação não dizem nada sobre a qualidade da prestação jurisdicional que nós prestamos. E evidentemente que qualidade da prestação jurisdicional, como bem foi dito, não quer dizer satisfação do consumidor. Mas qual é a nossa capacidade de atingir os escopos metaprocessuais, como dizia o professor Dinamarca, ou seja, aquilo que está na Constituição como missão do Poder Judiciário? Para eu concluir, qual é a questão que nós estamos vivendo hoje? Esse modelo de metas numéricas, e nada contra as metas, é claro, né? A ação humana é baseada em metas, né? O Marx já dizia isso, aquilo que diferencia a abelhinha do artesão é o eidos, a nossa capacidade de prefigurar o resultado da nossa ação. Metas são inerentes à ação humana. O problema é que as nossas metas com as quais nós trabalhamos estão baseadas nesse modelo que restringe a gestão da justiça, que é uma qualidade, a aspectos estritamente numéricos. E nós estamos fazendo isto porque nós fomos colonizados por um modelo de gestão corporativa privada que se distancia em muito dos escopos constitucionais do Poder Judiciário. Isto, do ponto de vista do nosso trabalho, significa que nós esvaziamos o sentido do trabalho judicial e nós cada vez mais nos engajamos para atingir esses scores numéricos, para atingir os resultados dos selos, mas nós não temos cada vez menos capacidade de falar, discutir e avaliar a qualidade do nosso trabalho. Para concluir, o resultado disso, do ponto de vista da saúde mental, que eu não vou poder falar profundamente, mas o trabalho não é só uma fonte de sustento, não é só um ganha-pão. O trabalho é um elemento crucial, é um recurso essencial para a construção da nossa saúde mental e para o nosso desenvolvimento pessoal, para a construção da nossa identidade, para a formação de vínculos de solidariedade, de vínculos de pertencimento, de aprendizagem ético e político. Quando nós entregamos o ouro para o bandido, ou seja,
quando nós esvaziamos o sentido do nosso trabalho, ao substituir o sentido do nosso trabalho por quantidades e velocidades de atos processuais, que é aquilo que faz o nosso modelo de gestão, nós estamos nos privando do nosso próprio trabalho como um instrumento, como um mecanismo, como um recurso da construção da nossa saúde mental. E isto cobra um preço alto, tanto para nós, quanto para a sociedade. Porque juízes que são acostumados cada vez mais a agir assim, vão sendo cada vez mais desvinculados do sentido do trabalho da justiça. E com isso, perdemos nós e perde toda a sociedade. Eu queria ter mais tempo, espero que a gente possa discutir no debate, não sei se teremos tempo para isso, eu fico à disposição. E agradeço mais uma vez a gentileza do convite e a oportunidade de estar aqui e falar com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Leonardo. Obrigada pela sua palestra, foi brilhante. Eu não sei se meus colegas estão pensando isso, mas eu fiquei com uma grande dúvida, se a gente está perante um grande desafio ou se a gente está perdido. Eu não sei como responder isso. Talvez aí na resposta você me diga se tem luz nesse fim do túnel. Porque a gente falou e nós corremos como loucos para prestar, né, para fazer nossa prestação jurisdicional, entregar nossa prestação jurisdicional, cumprir as metas. Não temos tempo para avaliar todos esses sistemas que você falou. E, enfim, estamos correndo, desculpem a expressão, mas atrás do rabo, né? E a gente, do jeito que você falou, eu realmente acho que estamos perdidos.